não serem revitimizadas, e principalmente pelo fato de que às vezes aquele momento da prisão, o momento do inquérito, do indiciamento, da tomada de atitude de justiça, para ela é um grande choque, porque é o momento que ela descobre que o amor que ela vivia, na verdade, era errado. Na verdade, era um Sim, abuso. Então, sim. assim, qual que é o meu interesse como policial de ouvir uma criança nessa situação? Nenhum, ela só vai chorar, como acontecia, ela só vai pedir pelo amor de Deus, solta o meu papai, que é as coisas que eu já ouvi. Então, assim, é o ponto dessa situação de não compreensão de realidade. E aí a gente vê tribunais, o Estado que deveria proteger, dizer que a formação de vínculo, que o consentimento de pais, que a estrutura familiar justifica essa atitude, em que essa menina, essa criança, ela ainda tá completamente distorcida da realidade, ela precisa de proteção. Claro, a gente tem casos e casos, assim, eu até vou abrir uma polêmica, que em certos casos eu entendo até que o Estado perdeu o momento, passou-se o ponto, mas a maioria dos casos não. Olha, pegar exceções para criar regra não é o caminho. Então, assim, é muito importante a gente perceber isso, que a criança ela não consente com nada, porque ela não tem nem noção do que ela está sendo submetida. Sim. E ela não tem essa percepção. Quem tem que Não tomar tem. essa atitude é o Estado. E o caso de Minas Gerais é um caso muito interessante, porque quem tomou a atitude foi a escola. Olha que importante, né? Foi notado que a menina faltava à escola. Olha como é importante o aparato do Estado ficar ligado 24 horas por dia, não é só a polícia, pessoal. É a saúde, é o sistema social, é a escola, é a igreja, é todo lugar em que essa criança, ela tem que ser responsabilidade de todos. A Constituição Federal fala isso. Eu fui ao Japão, Vilela, no final do ano, e lá é interessantíssimo, porque a criança, a partir de uma determinada idade, se eu não me engano, a partir dos 8 anos, ela vai sozinha para a escola, porque ela é responsabilidade de todo mundo, toda a sociedade olha para ela, toda a Sim. sociedade olha com quem ela está falando. Aqui no Protege. Brasil, É, eu vi um vídeo aqui sobre isso, é incrível. Ah, é? é incrível, incrível. Então, assim, a gente precisa mudar o padrão de sociedade que vivemos, o padrão de aceitação social do que vivemos, e eu sou a favor de sermos implacáveis com esse tipo de crime, sabe, ô Salada? Eu não sei se você concorda. É parar de ficar relativizando, de ficar Sim. procurando brecha, 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 para falar, não, nesse caso aqui podia, nesse caso, toda hora fica nisso. Ah, ficou determinado que a experiência sexual anterior não afasta o crime. Ficou determinado que o consentimento da vítima não afasta o crime. Ficou determinado que o consentimento dos pais não afasta o crime. Mas toda hora afasta? Então a gente vive num momento em que, ao invés de nós estarmos ensinando e melhorando e protegendo essas crianças, a gente está abrindo a porteira. E não vai mudar se a gente não tiver uma proposta radical, uma resposta radical a esse sistema que tanto enfraquece e abusa das nossas crianças. E em várias vezes a gente talvez vai ser injusto, pessoal, capaz de algumas vezes a gente ser injustos, entre aspas, mas é a única forma da gente dar uma resposta rápida e mudar esse sistema. É verdade. Porque, mas você veja que faz parte do esquema todo. Você vê uma mulher sendo abusada, você, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não é assim? É. A gente tem que meter a colher. A mesma coisa quando você percebe um comportamento esquisito, estranho com uma criança. Denuncia. Por que que não pode a gente... mas você não se meta na vida dos outros, você não sabe, você pode estar sendo injusta, deturpando a realidade, na dúvida. É porque criança dá pista, dá sinais de que tem alguma coisa errada. E como dá? Sabe? Eu não sei o que é mais triste, se é a criança perceber que está sendo abusada ou achar que tá bonito fazer aquilo, que tá legal, que ela está ajudando a família. Entende? Porque ela não tem condição de entender as consequências daquilo. Ela não tem. Sabe? O córtex pré-frontal de uma criança de 12 anos, ela está imaturo. Sabe? Ela não tem condição. Não vai discernir. E ela quer acolhimento, ela quer pertencer. É,
o que que acontece? Por isso que eu falo, eu comentei, que tem que ser uma coisa ampla, Sim. né? Não adianta, que nem a doutora Luana comentou, não adianta ser só em casa, né? Não adianta ser só na escola. Tem que ser a sociedade como um todo que tem que tentar mudar esse até um padrão criminoso, Sim. né? Tem que tentar mudar esse padrão, botar consciência nas pessoas entre o certo e o errado. Então, eu acho que é um trabalho de educação, orientação, de cobrança, que seja divulgação, né? De toda essa matéria, tá? Que deve ser estendida, tanto às crianças como pais, parentes, e que nem a doutora falou no Japão, onde toda a sociedade cuida. Aqui, uma criança de 8 anos, 9 anos, uma menina bonitinha, vai ter aquelas pessoas, nossa, que delícia. Não vai ter, de repente, olhar assim com o intuito de proteção, Sim. né? Vai ver, vai sentir um desejo ou atração para com aquela criança, que é um absurdo. Eu acho que quanto mais vulnerável está sendo, parece que mais atrativo. Mas eu acho que aí até um problema do ser humano é que é difícil, vamos dizer, na minha posição, eu não olho uma criança de 12 anos, pode ser, ó, nossa, que linda essa criança, mas não tenho desejo. Mas é uma criança, né? É uma criança, eu não tenho o desejo, tá, de ter alguma relação, de beijar, de tocar. Eu posso falar, nossa, que menina linda, mas pelo aspecto físico dela, que eu acho que é muito diferente de eu sentir uma atração, se eu sentir um desejo pelaquela criança. Isso aí é quase que dentro de uma forma quase que doentia, essa necessidade é uma pedofilia, é uma parafilia. Uma parafilia, mas isso aí o ser humano tem que ser cuidado, o ser humano tem que ser orientado, o ser humano tem que ser colocado freios. Mas a objetificação de uma mulher começa muito antes disso. Começa na dancinha que a criança faz na internet, então... começa na cobiça dos homens olhando aquilo. Você entende? A gente precisa cuidar de tudo que filho faz, ficar de olho. Mas o que acontece? Tá a criança até antes dessa idade, com 6 anos, 7 anos, nossa, dança aí pra ver. A menina então. tá rebolando, tá empinando a... Que a gente vê as danças como são, porque os ídolos fazem isso, elas copiam. Mas tem que ter um crivo, tem que ter um crivo. Tem que ver o que o teu filho está vendo, o que a sua filha está fazendo na internet, nas redes sociais. Sabe, precisa haver um pouquinho mais de atenção. E aqui não é culpar pais, não é nada disso. A gente não tem culpa. A gente tem que ter mais foco nos filhos, né? No que eles estão fazendo, ao que eles estão se expondo, que conteúdo eles estão consumindo, né? Hoje em dia os pais trabalham, ninguém quer culpar ninguém, mas a gente precisa chamar a atenção dos pais um pouquinho mais para os filhos. Precisamos prestar mais atenção. Sim. Deixa eu chamar a Luana também, que ela tem um compromisso, então a gente se despedir. Luana, quer completar alguma coisa com o assunto? E obrigado demais pela sua presença, que eu sei que você também tem compromisso aí. É contigo. Milela, só agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui presente. Muito obrigada aos alunos da Parabelo que vieram também assistir a aula, que eu ia comentar, né, exatamente sobre esse distinguish do STJ, só para deixar claro para o público. A gente tem uma súmula, tá? Uma súmula é algo que tem um precedente, eu acho que qualquer coisa salada pode explicar. Ela deixa um precedente que deve ser obedecido pelos tribunais, e esse precedente dessa súmula, ela diz que o menor de 14 anos, independente do seu passado, do histórico sexual, independentemente de consentimento, o sexo, né, a conjunção carnal, ato libidinoso com ele será interpretado como estupro de vulnerável. Então, se não há abertura por meio dessa súmula, esses entendimentos copiosos que começaram desde 2023, eu tenho batido na tecla, né, era a ministra Laurita Vaz, a sexta turma, sempre vencida no STJ, depois está sendo o ministro Rogério Schietti também na sexta turma, e a ministra Daniela Teixeira, vencida na quinta turma, ou seja,
sempre vencido assim, de lavada, entendeu, o Vilela? E público que tá aqui. Era sempre 4-1, era lavada mesmo. Perdia para poder inocentar todos os casos aí, em que falava, houve consentimento, tá tudo bem, relativizando o que a lei diz, relativizando o que a súmula diz. E eu acho interessante, aplaudo todos que se movimentaram pela decisão do TJ Minas Gerais, que, repito, só estava repetindo os precedentes do STJ e que a gente não pode parar, tá, Vilela? Não pode. Eu espero não ver mais nenhuma decisão nesse sentido no STJ, e eu soube de uma DPF impetrada junto ao STF para que o STF suspenda todas essas decisões do STJ e dos tribunais que vieram em cascata relativizando essa súmula, e a gente precisa lutar disso até o fim. A resposta, como disse o Salada, como diz a doutora Nay, tem que ser ampla e restrita e forte. E eu conto com todos vocês. Parabéns pela Inteligência Limitada de dar essa abertura. Parabéns, Vilela. Obrigada, Fabi. Obrigada a todo mundo. Um beijo grande. Beijo. Beijo, Ana. Obrigado, viu? Vamos continuar aqui, então. Eu vou abrir para uma pergunta do público para saber do que eles querem saber também, para a gente continuar aqui. Vamos lá, Romero. Tem a primeira pergunta aqui da Sweet Fuchi. Ela mandou aqui o seguinte, ó. É uma pergunta até um pouquinho longa, mas ela mandou aqui o seguinte. Sofri 2 abusos sexuais durante a minha infância e abuso fixo dentro da minha casa por conta do meu padrasto. Isso trouxe tantos problemas que nem sei de onde tiro forças para continuar. Sofro com ansiedade alta, síndrome do pânico, depressão e aicomofobia. Ao contar para minha família, eu fui descredibilizada e ignorada pelo meu próprio porto seguro. Agora, como o Estado pode ajudar tantas pessoas assim como eu, que são silenciadas e muitas vezes não são levadas a sério? E aí? Bem, Em termos legais, não sei dizer. em termos legais, eu não sou advogado, não sou operador de direito, tá? Mas eu acredito que o crime de violência sexual, ele não prescreve. Então, se um crime de violência sexual aconteceu hoje, daqui a 20 anos, 30 anos ficarem sabendo, isso aí é passível de pena. Tá? Então, de repente, a pessoa que foi submetida a esses maus tratos, esses abusos, essa violência, ela pode procurar uma delegacia da mulher e fazer a denúncia e pegar maiores orientações de como proceder, tá? Porque eu sei que é uma coisa que... Como é que vai provar um abuso, né? Que houve há algum tempo atrás, alguns meses, alguns anos, como que vai provar? Então, nada melhor, vamos dizer, numa delegacia da mulher, a delegada dessa delegacia, né? Vai poder dar uma orientação com muito mais propriedade, tá? Porque isso aí é o dia a dia dessa equipe que trabalha na Delegacia de Defesa da Mulher. Com certeza. Então, eu acredito saber orientar, vão saber dar um norte. Eu acredito que o primeiro ponto inicial é ir numa delegacia. Uhum. Delegacia de Defesa da Mulher. Aqui em São Paulo, DDM. Às vezes as siglas mudam um pouco de estado para estado. Mas ir numa delegacia da mulher. Lá vai ter uma delegada, né? Uma autoridade policial que vai poder ver como proceder, o que fazer, até com muito mais propriedade do que eu, porque é o dia 10, eu garanto que tem N casos diários dessa situação. E acredito que haja um acolhimento. Com né? certeza, porque o que acontece, uma pessoa que ela venha tomar consciência de todos esses abusos, de tudo que ela sofreu, eu acho que é difícil a pessoa sair sem um trauma, não sair machucada. O abuso sexual para a mulher, acho que acho que é o pior pesadelo. É uma violência tão grande que aquelas mulheres que... Não é que elas consigam... Elas superam, entre aspas, para tocar a vida delas da melhor forma possível. Mas é um fato que elas não vão esquecer nunca.
Não é aquilo que de repente a pessoa esquece. Não vai esquecer. Ela E tem elas que... ficam com um registro É. da dor, que é uma dor física e psíquica ao Então, mesmo tempo. mas a grande maioria das mulheres que sofrem do abuso, para elas conseguirem ter uma vida, vamos dizer assim, normal, elas têm que conseguir pegar esse sentimento e guardar numa caixinha, porque não vai conseguir tirar. Mas não ela tem- pode trabalhar esse mas sentimento. então conseguir guardar, de forma que ela consiga ter uma vida normal com esse alguém, se dar bem, ter um bom relacionamento, e sem que esse fato extremamente traumatizante influencie ela numa relação legal. É nesse ponto que eu digo, porque o trauma existe, não tem como não ter. Mas tem que ter um trabalho bem, bem grande aí para ela conseguir isso, né? Sim, mas eu conheço mulheres, né, que... Se ela der sorte de pegar um parceiro compreensivo, Não, mas sabe, que entenda, que acolha os medos dela, a insegurança. Sim, Porque sim. você imagina a dificuldade para confiar que Sim, ela tem. sim. E principalmente, Salada, quando depois de tudo que ela passou, ainda ela é descredibilizada. A família não acredita, Sim, a família culpa, a família diz que é mentira. Então, além da queda do coice, sabe como é que é? Sim. A pessoa aí não tem para onde correr. Então tem que ter realmente muito tratamento, vá fazer terapia, tem que trabalhar, mexer nesse conteúdo, entender que ela não teve culpa, porque muito da violência ainda é imputado, o abusador ainda Sim, fala, você me provocou, e se você É. contar para alguém, ainda te mato, eu mato a tua É, família, sabe, é sem fim é o trauma. aquela história que foi a mulher que foi abusada por causa da roupa que ela estava usando. Então, Né? Quer você dizer, pediu, você ela pediu. estava pedindo. Então, quer dizer, acho que acho que uma pessoa normal, antes de tudo, né, existe o respeito. Claro. Entende? Não pode ser nada forçado. Mas quando uma criança sofre abuso, Não, mas é que ela começa a achar que ela vale mais pelo tanto que ela é desejada e não tanto pelo... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!